consideradas zonas cinzentas, não é? Eu estava pela manhã, acho que foi ontem, se não foi ontem, foi na sexta-feira, indo para o trabalho, e a motorista que estava dirigindo o carro, entre as coisas que ela falava, ela comentou alguma coisa, e uma questão, obviamente, relacionada à Bíblia, e eu comentei com ela, falei, não, a Bíblia diz exatamente o oposto do que você está comentando, né? Ela fala assim, 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 não são minhas palavras, né? Se você abrir lá em Isaías 45, a irmã vai encontrar falando sobre isso. E ela, não, mas eu entendo assim, eu penso assim. E aí o meu comentário para ela foi, olha, o que você pensa, o que eu penso, realmente não tem nenhuma significância, não tem nenhum valor diante da verdade escriturística eterna da palavra de Deus. Então, a gente precisa realmente se atentar a ela. Tudo isso que cai nessa zona cinzenta, eu acho que é isso, eu penso que é aquilo, nós podemos fugir desse eu acho e eu penso, não é? Buscando na palavra aquilo que é a direção. E o propósito é esse. Então, a nossa trilha aqui vai ser seguir por essas epístolas, em seguida de Efésios, né, pela graça de Deus, se assim o Senhor permitir, nós vamos para Romanos, e são textos realmente que fazem e apontam diretamente para essas questões aí cinzentas que sempre circulam a igreja evangélica brasileira, né? No mundo, eu não conheço, né, os outros países, mas eu conheço aqui a nossa realidade. Então, vamos em frente. Estamos, então, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Semana passada, nós fomos até o versículo 9. E eu queria somente fazer uma releitura desses versículos até o 9, para que pudéssemos relembrar aí. O microfone aberto. Sim. Então eu queria só fazer aqui a releitura desses versículos para que a gente pudesse aqui apenas trazer à memória o que nós falamos na semana passada. Verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e esse é um texto bastante importante na tônica da epístola, a vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, em Cristo, em Cristo Jesus, são expressões muito presentes e têm um significado muito grande em todo o contexto, e que estão em Éfeso. Então, Paulo está direcionando ao povo em Éfeso, mas todas as epístolas, elas tinham cópias que eram feitas e distribuídas a todas as igrejas. Então, todas as igrejas, não é, ou a sua maioria, tinham todas as epístolas. Então, imagina você lá em Éfeso, recebe um irmão que mora em Corinto, aí ele veio e fala, escuta, eu recebi uma carta de Paulo. Os caras, que? Eu também quero. Daí eles faziam uma cópia. A gente tem uma aqui, não é? Aos Efésios, aí toma uma cópia para você também. Então, as igrejas, elas tinham as cópias, não é? Então, essa é uma epístola direcionada aos irmãos em Éfeso, mas que circulou em toda a igreja primitiva. Verso 2: A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa afirmação que faz o apóstolo Paulo, e que vimos na semana passada, agora ele abre quais são essas bênçãos espirituais que nós já fomos abençoados em Cristo, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não é? Então, os versos 4 até o verso 14, agora Paulo descreve quais são essas bênçãos, não é? E ele começa no verso 4 dizendo: porque Deus nos escolheu nele, vimos que é em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, há um propósito para o qual Deus nos escolhe e nos separa, não é? Separação como quem separa ovelhas e bodes, não é? Verso 5. Em amor nos
predestinou para sermos adotados como filhos. Então, é a manifestação do amor de Deus, que gera essa escolha e que não tem critérios humanos e que a gente tem a capacidade de conhecer, mas a manifestação disso é a manifestação do amor de Deus, não é? Havendo ali a predestinação para sermos adotados como filhos, é o que nós vemos ali em João, no capítulo 1, que todo aquele que crê em Jesus, a estes Deus deu a prerrogativa de serem chamados filhos de Deus, e filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Paulo agora entrelaça que tudo isso, essa manifestação de amor, ela é baseada na vontade de Deus, há uma inclinação do Senhor. Tudo isso para demonstrar a você que é caminho de Deus, não é caminho do homem, não é o homem indo na direção de Deus, mas é Deus indo na direção do homem. Verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado em Jesus. Então, toda essa ação não tem glória para homem, não tem, resta nada para homens, é tudo para Deus, é para a glória e o louvor da sua gloriosa graça. Graça nós já vimos, né? Favor imerecido. Verso 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Nós vimos que no verso 5, a palavra diz que em amor houve a predestinação para sermos adotados como filhos. Nós fomos escolhidos ou predestinados, nas palavras de Paulo aqui em Efésios, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. É através de Jesus que essa adoção acontece, conforme o bom propósito da sua vontade. É a manifestação da vontade de Deus. E no verso 9, Paulo, de novo, faz a associação à vontade de Deus, dizendo que ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Tudo isso é oculto. Preste atenção na frase que Paulo traz aqui no verso 9. Tudo isso é oculto de todos aqueles que vieram antes de Cristo. Porque ele diz no verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade. Isto estava oculto e foi revelado a partir de Cristo, não é? E que Paulo recebe esta revelação e agora passa à igreja. Estas ações, a ação de Jesus, ela não era conhecida dos profetas, ela não era conhecida dos reis, ela não era conhecida dos juízes, não era conhecida por Noé, havia a esperança da vinda do Messias. Agora, o que é que está em mistério oculto aqui, diante de tudo isso? Toda essa fala que o apóstolo Paulo está trazendo e para quem ele está direcionando esse texto. Ele está falando com os gentios que agora compõem a igreja de Jesus em Éfeso. Paulo é o apóstolo enviado aos gentios. Então, esse agrupamento, não é? Essa predestinação dos gentios para serem adotados como filhos, que é a vontade de Deus, essa eleição soberana é manifestada em Cristo, isso não é conhecido dos anteriores, mas agora é revelado. Isso é um fato novo, que é conhecido a partir de Cristo e revelado através dos apóstolos e profetas. Então, a partir de Cristo, portanto, né? Por isso que no verso 9 ele diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade. Isso era oculto, mas já era a vontade de Deus antes da criação do mundo, segundo o texto que nós lemos aqui no verso 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. É isso que Paulo está trazendo à tona, o conhecimento daquilo que não era comum, não é? Entre os profetas do Antigo Testamento, exatamente porque Deus assim não quis que fosse conhecido, mas sim a partir de Cristo. Verso 9, portanto, em
e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que foi estabelecido em Cristo. A vontade de Deus era exatamente em Cristo, que ele viesse em cumprimento, não é, de todas as demandas da lei, para que pudesse, então, a partir do seu sacrifício, formar para si estes que são filhos e filhos por adoção. Verso 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, tudo converge para Cristo, seja para a ressurreição para a vida, seja a ressurreição para a morte, tudo converge para Cristo, como diz outro texto, não é? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é para Cristo. Tudo isso é um movimento que Deus faz e que faz convergir em Cristo. Essa é a vontade de Deus, não é? Não há ninguém, por isso o próprio Senhor Jesus afirma que ele é o único caminho, a única verdade e a única maneira de que se tenha vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso, fazendo convergir em Cristo todas as coisas, não é? No verso 11. Nele fomos também escolhidos. E aí, essas palavras que os irmãos começam a ver e que trazem bastante choque, até comentei na semana passada, dá choque sim, meu irmão. Não esquenta, não. Até o fim da epístola, você vai certamente aí entender, e pela graça de Deus, o Espírito Santo há de iluminar, não é, o coração e a mente. Essas palavras não costumam estar no vocabulário, não é, do cristão de maneira geral, principalmente pentecostal e neopentecostal, porque se tem um entendimento equivocado acerca disso, e há não só o entendimento equivocado, mas também um movimento de rejeição à doutrina da eleição, o que é um absurdo, porque se trata de algo que é bíblico. Não compreender é uma coisa, rejeitar é outra, não é? Então, pelo fato de não compreender, jamais rejeite. E aqui, meus irmãos, eu quero pontuar o que é predestinação, eu quero pontuar o que é eleição, nos termos que não são meus e de nenhum outro teólogo, senão do próprio Espírito Santo, que escreve através de Paulo aqui nestes textos. Por isso, não são textos isolados, você vai encontrar isso em Colossenses, você vai encontrar isso em Romanos. Por isso, essa sequência dos estudos interligados, para que haja essa conexão. Isso é para que a gente tire o achismo. Eu acho isso, eu penso aquilo, eu cresci, eu ouvi a vida inteira, assim, como eu já ouvi de uma pessoa uma vez no fim de um culto, ela falou: pastor, o senhor pregou diferente de tudo que eu ouvi a vida inteira. Não é? Eu falei: o que eu posso fazer? Se a irmã não leu a Bíblia talvez a vida inteira, né? Então, a questão, meu irmão, não é o que eu penso ou deixo de pensar, é o que diz a Bíblia. Esse é um ponto que deve ser comum para todo cristão. Essa questão da doutrina da eleição... Uma observação? Observe. É porque, às vezes, a pessoa pode pensar assim, né? Pô, então, tá, ouvi o estudo, mudei todo o meu pensamento aqui do que eu já aprendi a vida inteira. Às vezes não é falta de leitura da Bíblia. É o que você comentou agora há pouco, de pegar versículos isolados e tem que pegar a Bíblia como um todo. E aí acaba sendo um pouco mais difícil mesmo fazer essa análise. Só para que ninguém ache que, pô, porque eu leio a Bíblia, mas por que eu não entendi isso até agora? Estamos aqui exatamente para isso, para criar essa conexão, né? Existem alguns versículos, exatamente. Por isso a questão, que é muito importante, esse princípio, não importa o que nós todos aqui, né, e eu parto da minha, né, pessoa, o que nós pensamos, o que importa é o que diz a Bíblia. E só nesse conjunto pequeno de versículos, nós lemos aqui, nós fomos até o versículo 11, né, só aqui já há uma repetição muito grande destes termos, da vontade de Deus, de escolha, de eleição, né, de ter sido conduzido por Deus e não
não é, identificado e seguido, mas há um conjunto de palavras num curto espaço de versículos e que demonstram exatamente isso. Se você, acho que eu comentei semana passada, segue por uma via e tem várias placas apontando, é porque é uma coisa importante para que você preste atenção, né? A repetição no texto sagrado, ele tem a mesma finalidade, está chamando a tua atenção para algumas questões. E o importante, não é, é que a gente entenda e pontue o que é essa eleição. Se trata de uma decisão soberana da parte de Deus. É disso que está aqui a tratar o apóstolo Paulo, não é? Independente de linhas teológicas, independente do que diz A, B ou C, aí começam as possibilidades, não é? O que seria essa eleição? E a partir de uma das linhas que se tem, a eleição é tida como um estado, não é? É tida como um estado. Eu explico melhor. É mais ou menos assim. Você está hoje em Cristo? Se a resposta é sim, você faz parte do grupo dos eleitos, não é? Se você não está mais em Cristo, se a sua resposta é não, não estou mais em Cristo, você deixou de fazer parte do grupo dos eleitos, não é? Essa é uma maneira de tratar a eleição como sendo uma eleição corporativa, não é? É uma ginástica que foi feita para tentar explicar aquilo que a Bíblia diz. E aí, meus irmãos, eu queria lembrar a todos que a Bíblia, ela tem uma miscelânea de textos e que boa parte delas, ou deles, não é, desses textos, são muito prazerosos de se ouvir, são agradáveis, não é, aos ouvidos, aquece o coração da gente. Outros, para alguns, nem tanto, porque vai falar exatamente como da discussão que eu vinha tendo com a motorista, que ela dizia que Deus não punia ninguém. Eu falei, poxa, Deus não pune ninguém? Então Deus não é um pai zeloso como a Bíblia diz que é. Claro que pune. Ora, Deus não puniu Moisés, sendo Moisés uma das maiores referências do povo? Ele não entrou na terra, ele bateu com um cajado lá e Deus... Acabou a história para Moisés ali, não é? Deus não puniu um povo inteiro, uma geração inteira, até que morresse para poder chegar à Terra Prometida, dando voltas por 40 anos. Então, tem coisas na Bíblia que não são, para alguns, né, tão interessantes, porque na sua visão do que seria Deus, ou seja, na sua idolatria ali pessoal, você idolatra alguma coisa que parece com o Deus bíblico, talvez, e não bate, aí fica, não funciona e tudo mais, né? Então, essa questão da eleição corporativa, né? Ou seja, pensa como se fosse um grande ônibus. Recentemente, os irmãos aqui, não é, as professoras e as crianças foram a Sorocaba no passeio no zoológico, né? Pensa naquele ônibus. Quem entrou no ônibus, ele faz parte do grupo da eleição. Se descer do ônibus, perdeu o grupo da eleição. É o ônibus que está indo para o céu, a eleição corporativa e tudo mais, né? Essa, meus irmãos, é uma ginástica que não combina com o texto bíblico, né? Eu entendo o racional e eu entendo o motivo do racional, mas eu sinto dizer que não combina, não harmoniza com o texto sagrado. E aí que vem a questão. A Bíblia, meus irmãos, ela tem a parte doce, mas ela tem também uma parte que é amarga, né? A gente não pode ficar só com o docinho e rejeitar a amarga. A Bíblia é uma coisa só. E é amarga para gente que não compreende. Ela é amarga, não é, em situações em que a gente tenta fazer um paralelo com a justiça de homens, com aquilo que é a ação e o mover de Deus. Então, nisso se torna amargo para a gente. Mas o fato é que existe, não é, um item que se chama eleição, uma condição, e que ela é bíblica. Nós vimos aqui em vários versículos, só nesse conjuntinho de texto que nós lemos, não é? Então, por um lado, há um grupo que vai entender essa eleição corporativa dessa maneira, entendendo que se trata de um estado. Ora estou, mas posso não estar mais. Então, não é que Deus pegou um grupo de pessoas e pôs dentro do ônibus, e esse ônibus é o ônibus da eleição.
mas são pessoas que ao longo da caminhada entram ou saem do ônibus e, portanto, na figura aqui, né, do que seria a eleição. Não parece fazer sentido, inclusive quando a gente observa o que diz Jesus para os discípulos. Ele disse, não foi você que me escolheu, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Fui eu quem escolhi vocês para o chamado de serem, não é, discípulos, em seguida apóstolos. Fui eu que escolhi vocês. Vocês não vieram a mim. Ora, se a gente observa a vida do apóstolo Paulo, que no início do texto, verso 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, como vimos isso na semana passada, ou seja, não foi Paulo que foi até Jesus, mas Jesus foi até Paulo. Você se lembra, ele é caminho de Damasco, a visão que ele tem, e o encontro que Jesus vai ter com ele. Paulo não escolheu o caminho que Deus escolheu para ele. Então, é nesse termo, são nessas condições que o apóstolo Paulo está falando. E ele fala da sua própria experiência, por isso ele começa o versículo, né? Primeiro, ele começa a epístola dessa maneira, para que não reste dúvidas. Não se trata de uma escolha de pessoas, se trata da vontade de Deus. Por isso, essa repetição da expressão da vontade de Deus. Por outro lado, a que então se refere essa escolha? Uma escolha que Deus faz e que não tem base em critérios, não é, algum de homens, não é por riqueza, não é por sabedoria, não é por capacidade, não é por condições, e também não está baseada na presciência de Deus, que muitos também vão tentar fazer uma outra ginástica, porque essa é uma parte que esbarra no amargo aí, né? Por isso que dá choque. Outros vão fazer uma outra ginástica para dizer o seguinte, não, Deus olhou lá na frente, Deus viu, não é, que eu seria uma pessoa que me converteria, e por isso ele me escolheu. Se nós pensássemos assim, né, como é mais uma tentativa de harmonizar o texto, tira o mérito de Deus e passa a ser do homem, porque Deus viu a sua atitude. Deus teria visto a sua atitude e, por isso, tomou uma decisão. Mas o texto inteiro trata da partida de Deus, não da partida do homem. É Deus fazendo, e com base na sua própria vontade. Por isso, Paulo diz, antes da criação do mundo. Não é? Isso vai ficando cada vez mais evidente, não é? Quando nós vamos entendendo o contexto da Epístola aos Efésios, quando nós chegarmos na Epístola aos Romanos, e essa é inclusive a razão de que muitos desses versículos simplesmente não são explorados, não é por aí, porque eles esbarram exatamente nessas questões que são, para muitos, não é? Um choque muito grande. Por quê? É o que disse aquela moça, pastor, mas a vida inteira eu ouvi assim. Eu não fui diferente, eu nasci e cresci numa igreja que tinha uma leitura semelhante a essas e que divergem do texto sagrado. Então, o que é consonante com a Bíblia, glória a Deus. O que diverge, meu irmão, fica para lá. Me interessa o que diz a Bíblia. Então, eleição não se trata da escolha de homens por uma posição que Deus determinou. Não. Eleição não se trata de Deus olhar no futuro das pessoas e tomar as suas decisões com base no futuro, que a gente não conhece, mas que Deus já conhece. Não. O que diz Paulo aqui é sobre a sua própria experiência, dele ter sido tomado, não é? Numa experiência por Jesus, e a partir disso, a sua vida inteirinha ser mudada. Não por sua própria vontade. Por isso, assim ele começa a epístola. Então, ele diz lá no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, né? Então, essas coisas vão dando choque nos nossos, não é, conceitos, e que são aí, ao longo de muitos anos, formados. E cabe também, não é, ressaltar que a igreja primitiva, desde o seu início, até a reforma protestante, ou seja, e que ontem, inclusive, completou aniversário, né? Foi ontem, no dia 31 de outubro, que Lutero foi lá e pregou, não é, as suas 95 teses, não é, na porta da
igreja onde ele era o responsável ali, né? Então, até este período de Lutero, e na sequência de Lutero, este é o pensamento dominante, não é? É o pensamento dominante na igreja. A partir dali, surge um outro monge lá, e que este também, não é, nasce na mesma condição, ou seja, com a mesma relação de doutrinas e pensamentos, mas ele traz uma questão, que é exatamente essa da fagulha que talvez exista no homem, para que ele possa, por sua própria conta, não é, tomar determinadas decisões. O fato e a verdade, irmão, é que não se trata de tomada de decisões, porque decisões você toma. Deus deu a você. Por exemplo, a minha esposa tomou a decisão de me deixar um copo d'água aqui hoje. Aleluia. Não fui eu que pedi a ela, mas ela deixou aqui um copinho d'água para mim. Eu estou usando uma camisa branca e que hoje de manhã, quando eu me levantei, eu olhei entre as camisas e graciosamente a minha esposa, não é, cuida muito bem. Eu olhei lá e peguei essa, não é? Não se trata de escolhas. A questão é ir contra a sua própria natureza. Isso é algo deixa eu fazer uma que pergunta. sozinho a pessoa não tem capacidade, mas somente com a intervenção de Deus é que ela consegue fazer esse tipo de coisa. Eu posso pensar assim, à luz das Escrituras, por exemplo, Paulo, com base no que está sendo explanado, Paulo foi predestinado a Cristo, a conhecer Cristo e ser salvo, certo? Pela vontade de Deus. Mas aí a escolha entra no... Ele vai ser salvo. Agora, se vai ser salvo desde o nascimento, se vai se converter ao cristianismo desde o nascimento, ou vai, depois de uma aparição miraculosa, de uma experiência extraordinária, ou a forma que for, é isso que diverge? A certeza de Deus é essa. Paulo vai ser salvo. Mas a forma como ele vai ser salvo é aí que entra o livre-arbítrio? Não. Livre-arbítrio é o que eu estou dizendo. Livre-arbítrio, as pessoas sempre vão tratar isso como, chamando isso de minha vontade, das minhas decisões, da minha capacidade de escolha. Isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é outra coisa. Livre-arbítrio é exatamente a capacidade de ir contra a natureza. Escolha é uma coisa, ir contra a natureza é outra, né? O que é ir contra a natureza? Você é pecador e você vai deixar de pecar. Simples assim. Ora, se a palavra diz que você, e é o que vai entrar no texto a partir do capítulo 2, não é? Estava morto nas suas transgressões e pecados, seguindo o rumo deste mundo, a pessoa ela está indo sob uma influência, cuja capacidade de se levantar e sair dali, ele não tem, porque isso seria ir contra a sua natureza. Isso o homem não tem. E isso é o que, de fato, deveria ser, no entendimento de todos, livre-arbítrio. Tomada de decisão, não. Tomada de decisão é outra coisa. Você tem as suas escolhas e segue adiante. São aspectos diferentes. Mas o fato aqui, ainda, não é nem se salvo, se não salvo, é o ponto da definição do que é eleição. Do que é que Paulo está tratando aqui? Paulo está tratando de ter sido separado, não por sua própria vontade, mas como ele fala no versículo 4, que é o beneplácito da sua vontade, quer dizer, é o bom propósito da vontade de Deus que é manifestado em amor na figura de Cristo. Para que tudo isso? Com a finalidade de sermos adotados como filhos. Tudo isso é o que Paulo está chamando de eleição, não é? Então, isso demonstra a total inclinação, não é, e motivação da parte de Deus e não de homens. E aí no versículo 11, que é onde nós paramos, ele diz assim: nele fomos também
escolhidos. Este também, ele está incluindo, está dizendo o seguinte, que não somente o apóstolo Paulo, mas os irmãos, os que estão em Cristo, em Éfeso, ele está chamando essa turma toda, está dizendo, olha, nele, em Cristo, nós também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano, não é? Então, agora Paulo vai dando forma a este assunto, ele vai dizendo, fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E aqui nesse versículo 11, evidencia ainda mais, não só a inclinação, não é, da ação, que é muito importante que você entenda isso, não é, independente se você pensa diferente ou não, mas esta ação, ela é motivada por Deus. É Deus quem vai. Como foi com Paulo, como foi com os discípulos, não é? E como tem sido ao longo do tempo. Deus vai levantando os homens na história, não é? Chega o momento, Deus vai até Moisés, se apresenta a ele e o comissiona, não é? É Deus quem vai na direção, não é, do homem, o levantando para o cumprimento da sua vontade. Por isso, no verso 6, diz que é para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente ao amado. Tudo isso para apontar para a graça de Deus. Tudo isso redunda em glória para o nome do Senhor, e não para homens, nunca foi para homens. Então não compete a mim, mas é da parte de Deus. Então no verso 11, de novo, não é? Nele também fomos escolhidos. Todo aquele que está em Cristo não tem outra condição de estar em Cristo, é o que Paulo está dizendo aqui, senão porque Deus, antes da criação do mundo, assim, não é? Ele escolheu. No verso 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, com o objetivo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É disso que trata aqui o texto que nós estamos lendo em Efésios. Então, no verso 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano. Há um projeto que Deus está conduzindo, não é? E que esse projeto começa antes de que as coisas fossem criadas, não é? Lá na eternidade tardia, como também é conhecido, ou seja, o período, entre aspas, da eternidade que a criação não tinha sido feita, como se houvesse tempo, não é? Mas a eternidade é exatamente a ausência do tempo, sendo o tempo mais um item da criação, não é? É neste tempo, neste momento, em que o Senhor, não é? Entre aquilo que são chamados também de decretos, ou seja, na manifestação da sua vontade, o estabelecimento da sua vontade, é que ele faz todas essas coisas. Então, há um plano. E esse plano fica muito claro em outros momentos também da Bíblia, que vai, inclusive, dizer que o tempo do fim, ele tem gatilhos. O fim de todas as coisas, não é? Ele tem gatilhos, e dentre esses gatilhos está exatamente a composição destes que são os chamados gentios, os escolhidos, nas palavras do apóstolo Paulo. Até que haja esse número, não é? Esse grupo esteja completo, o fim, não é? Não chegou ainda, porque há um plano de Deus que está, não é? Se desenvolvendo e se desenrolando ao longo da história. Por isso ele vai dizendo, não é? E este plano, quem faz é aquele, não é? Que executa todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. É ele mesmo quem faz com que aconteça. Por isso, é o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Se nós observássemos ali, não é, a condição de Paulo, de repente, pela sua própria vontade, se ali fosse manifestada, se este fosse o detalhe do livre-arbítrio, não é? De repente, Paulo, por ter sido, não é, uma das pessoas que participou da execução ali no capítulo 6 de Atos, não é? Ele talvez dissesse, não, imagina, eu não creio em Jesus como Messias, eu não creio, porque para mim isso tudo é uma grande farsa,
esse chamado Jesus, ele não é o Messias, ele não é filho de Deus. Como pode, para um judeu, inclusive, dizer, não é, que Deus ele é mais de uma manifestação, tem o Pai, tem o Filho, e agora também tem o Espírito Santo, não é? Como pode isso na cabeça do judeu? Isso é inconcebível, não é? E é mais uma manifestação do mistério da parte de Deus. A gente também não compreende como isso se faz, não é? Como se tem aí 3 manifestações no Deus triuno, mas o fato é que Deus se apresenta exatamente dessa maneira. Então, diante dessas questões, aqui, não é, o apóstolo Paulo está manifestando que estas coisas todas é Deus ele mesmo quem faz, e o faz segundo um plano. E este plano não é um plano forçado, não é um plano que, puxa vida, eu criei o homem foi pecar, e agora o que eu vou fazer? Mas se trata da execução da sua vontade. É a sua vontade manifestada, não é, ao longo do tempo, e é Deus fazendo convergir todas as coisas para Cristo, segundo aqui a sua vontade. Não é o que vai dizer aqui para a gente no versículo de número 11. E aí no verso 12 ele continua dizendo, no verso 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é reflexo do primeiro versículo. Ele é apóstolo de Cristo Jesus, não por sua própria vontade, mas porque Deus o escolheu para esse fim. E aí ele diz aqui no verso 12, nós, os que primeiro esperamos, sejamos para o louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo é que tudo isto que agora acontece na vida dele, manifestação de Deus, da vontade de Deus, e que agora se expressa através da vida de Paulo, não são obras de Paulo, mas são obras de Deus na vida de Paulo, segundo a vontade de Deus, e estas obras também têm uma finalidade. Verso 12, para o louvor da sua glória. Como ele disse também no verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Foi dado em Cristo Jesus, não é? É essa a graça. No verso 13, ele continua dizendo assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E aqui com isto, ou seja, com estes elementos novos que ele vai trazendo aqui nesse discurso, ele conclui aquilo que inicia-se no verso 3, dizendo que em Cristo, não é, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, do que é que Paulo está tratando? Senão de que nós fazemos parte, nós que estamos em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, fazem parte de um plano, de um projeto que é da parte de Deus e que se manifesta desde a eternidade, não é? Trazendo e fazendo, levantando, portanto, homens ao longo da história, não é? Para que, com base nisso, então, não é? A vontade de Deus seja conhecida, como disse Paulo aqui num dos versículos, aqui que é o verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, ou seja, trazendo conhecimento acerca disto que é a vontade de Deus, oculta para muitos até o momento em que Deus determina que agora se faz conhecido, né? Ao longo da história a vontade de Deus vai sendo, portanto, conhecida, né? Nós olharmos para a nossa própria vida, nós vamos encontrar um caminhar que vai seguindo, não é? E nisso é interessante como pensamentos divergentes começam a esbarrar na incoerência, não é? Aqueles que pensam de uma maneira diferente, e aqui de maneira respeitosa, mas começa a esbarrar em algumas incoerências. Por exemplo, tem pessoas que falam, né, puxa, olha só, Deus, não é, eu passei pelo deserto, Deus me conduziu por um deserto e tudo mais. Ora, quando Deus faz isso, não é, onde ficou ali
o livre-arbítrio, como hoje é dito, né? Onde se encaixa o livre-arbítrio ali? Porque se Deus está trabalhando na vida de uma pessoa, e ele vai, por exemplo, não é, levantando situações, como nós vemos ao longo da história, temos acompanhado, por exemplo, a história de Ruth, Noemi mesmo diz, não é? Ela entende que tudo isso, pelo que ela está passando, capítulo 1 do livro de Ruth, ela entende que é Deus trabalhando na vida dela. Ela diz e atribui isso a ações de Deus. Então, quando Deus age desta maneira, onde fica a vontade do homem? Porque, eu penso, ninguém escolheria caminhos, não é? Pelo menos, acredito que a maior parte das pessoas não escolheria assim. Caminhos que, para aprender uma determinada lição, houvesse muito sofrimento, como perder um emprego, como não é, determinadas situações que nós vemos acontecendo. Então, quando isso é da parte de Deus, o pensamento divergente vai dizer que não é Deus está trabalhando, é Deus quem está fazendo, né? Agora, quando entra nesse contexto, aí surge a história do livre-arbítrio. É um pouco incoerente. Então, a Bíblia ela não tem incoerências, ela não tem divergências, ela é uma coisa só, do começo ao fim. E quando você começa a reparar esses detalhes e vai fazendo, não é, a observação ao longo do texto sagrado, você vai compreendendo que em nada as coisas fugiram do controle de Deus, em nada as coisas fugiram daquilo que era o projeto de Deus. Eu citei aos irmãos uma conversa que eu tive com a moça que é a motorista e que me leva para o trabalho, e o texto que eu estava lendo, por exemplo, era em Isaías, lá no capítulo 45, onde vai falar de uma pessoa que vai nascer 100 anos depois do texto que foi escrito. E Deus diz que vai levantar aquele homem, e aquele homem vem exatamente para trazer a punição, ou seja, a continuidade, está se falando ali do exílio babilônico, tem um contexto todo, e que só vai acontecer 100 anos depois. Ora, o que é isso? Senão a manifestação da vontade de Deus, na condução do seu povo. Portanto, todas essas questões, elas estão interligadas. É que é complicado realmente, por isso que dá choque em alguns momentos, né? Se compreender algumas coisas ou mudar a perspectiva pela muita insistência e a fartura, não é, de ensinos que seguem, não é, a disposição desta maneira, não é? Então, o que Paulo está tratando aqui no texto aos Efésios é que, no verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, não é? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa e que é a garantia da nossa esperança até a redenção, que não é para todos, é a redenção para quem? Daqueles que pertencem a Deus. E tudo isso é para o louvor da sua glória, não é para a glória dos homens, não é? A estes que estão no conjunto chamado de eleição, não é que eles são pessoas diferentes, mas o que se tem aqui, não é a manifestação da vontade de Deus, e em assim o fazendo, isso gera glória para Deus e não para os homens. Portanto, não há mérito algum para nenhum de nós. Não é? E com isso, o apóstolo Paulo dá essa abertura dizendo que nós todos, não é, que estamos em Cristo, de Deus já recebemos essas bênçãos. Não é? E aqui ele explica e vai até o verso 14 para explicar quais são estas, e ele vai dando detalhes. A tônica aqui e a presença, não é, que vai dominar o texto todo, é exatamente isso, é a vontade de Deus, é a inclinação e a direção da vontade de Deus. Isso vai ficando cada vez mais perceptível, não é? Na continuação da epístola. Por isso essa ênfase inicial que dá aqui o apóstolo Paulo. E aí na sequência, meus irmãos, deixa eu só dar uma olhadinha no tempo aqui. No versículo 15, ele continua dizendo assim: e por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai
dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eis o que falta para a igreja, meu irmão. Exatamente isso que o apóstolo Paulo agora... O apóstolo Paulo, ele começa a orar pelas pessoas. Depois de fazer essa abertura, entra um período de oração do apóstolo Paulo, em que ele agora diz que, conhecendo a fé que habita nestes irmãos em Éfeso, ele dá graças a Deus. Por que ele dá graças a Deus? Porque Deus manifestou fé no coração destes homens e levantou entre gentios, entre um povo idólatra, entre aqueles que adoravam uma deusa chamada Diana, não é, cujo o culto era um culto, não é, em que se tinha muita orgia, muita manifestação ali de promiscuidade. Havia uma idolatria tamanha naquele lugar, e neste centro, onde o panteão, não é, dos impérios que se tinham na época, sendo o principal o Império Romano, se manifestava naquele lugar, ali, num lugar onde as pessoas olhavam, não é, e talvez, como muitos de nós, às vezes, olham para algumas pessoas e falam, ixi, esse daí parece que não vai não, de tanto que a gente já falou de Jesus para ele, né, e não sei o que lá. No meio destes, que parecem, não é, não ter solução, ali Deus manifestou a sua glória, Deus manifestou a sua graça, e depositou no coração dessas pessoas fé. E a partir disso, ou seja, como diz no verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra do Evangelho, não é? Na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Selados o quê? Não é? Para a eternidade, com o Espírito Santo da promessa, que é exatamente a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Então, aqueles que são selados, não é? Eles são pertencentes a Deus, e não pertencentes a Deus a partir do momento em que foram selados, mas desde sempre, desde antes da criação do mundo. Essa é a diferença. Tem pessoas que vão fazendo o seu caminho, não é, na fé, e em determinados momentos vão se deparando com algumas situações e falam, puxa, graças a Deus que agora, não é, eu conhecia Cristo e tudo mais, como se esquecesse do percurso que foi traçado até que você chegasse aquele dia e que você se ajoelhou para Cristo. Ora, o caminho e o percurso que você seguiu, eles te conduziram a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não é algo que aconteceu de uma maneira aleatória, as coisas foram se movimentando e de repente, apareceu, não é, na igreja. E isso para a gente fica bastante claro, para a gente que eu digo aqui na minha família, principalmente conhecendo o caminho que Deus conduziu até que nós, que tínhamos um modo, uma maneira, um costume, Deus entra na nossa família e faz uma mudança extraordinária, não é? E que da parte de qualquer um de nós aqui jamais aconteceria. É tudo da parte de Deus. Então, essas coisas e dessas coisas que fala o apóstolo Paulo. Por isso ele diz, por conta disso, não é? Desde que eu ouvi falar da fé que há no coração de vocês, aí eu dou graças, verso 16, não deixo de dar graças por vocês, né? Agradecendo a Deus por isso, nas minhas orações. E aí vem a intercessão que faz aqui o apóstolo Paulo no verso 17. Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Para que tudo isso? Para que se contemple a grandiosidade, a beleza da obra de Deus. Precisa ter sabedoria. E se não é da parte de Deus a dar essa sabedoria, se não é da parte de Deus dar esta revelação, se não é da parte de Deus dar o pleno conhecimento dele, e pleno conhecimento dele, não é conhecer exaustivamente a Deus, mas é conhecer naquilo que ele se, não é, manifesta, naquilo que ele se permite ser conhecido, nisto, ter o pleno conhecimento de Deus. Se não é por ação de Deus, o homem não alcança. Por isso, Paulo ora dessa maneira. Ele diz no verso 17, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Paulo está falando da sua própria experiência. Ele passa 3 anos aprendendo, não com homens, mas com o Senhor Jesus.
E é assim que ele segue e se levanta para o seu ministério. É disso que está falando o apóstolo Paulo, da sua própria experiência, né? Clamando a Deus que também manifeste aos demais, porque sozinhos e da sua própria natureza não alcançaria. Não é? Espírito de sabedoria, portanto, revelação e o pleno conhecimento de Deus. No verso 18, ele continua aí a sua oração dizendo assim: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E aí o apóstolo Paulo adiciona elementos, não é? E que são a manifestação dessas bênçãos que nós recebemos do Senhor, aí no verso 3, e que, segundo a oração que faz o apóstolo Paulo, se não houver essa iluminação nos olhos, ou seja, para que se contemple, as pessoas não conseguem, de fato, enxergar. Isso é fácil de perceber. Gente que não valoriza, não é? A salvação que recebeu em Cristo. Segue uma vida errante e sem arrependimento, sem o coração pesado por conta de certas situações, né? E segue como se nada houvesse acontecido. Por quê? Porque os olhos não contemplaram. É como se viu, mas não viu, não é? É aquela história do cego, no capítulo 9, no Evangelho segundo João. Diz o Senhor Jesus que o pior cego não é aquele que não enxerga, mas o pior cego é aquele que vê, mas não enxerga. Não é? É disso que se trata aqui o apóstolo Paulo. Então, no verso 18, ele diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês, e por aqui nós vamos parando por hoje, né, sejam iluminados. Para quê? Para 3 coisas. Primeiro, para que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e aqui de novo, não fomos nós que nos levantamos para essa esperança da salvação, mas houve um chamamento da parte de Deus. Então, ele os chamou. Então, a primeira coisa é para que se conheça a esperança para a qual ele os chamou, para que se conheça as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a terceira coisa, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E agora ele fala, então, dessa grandeza do poder de Deus, há uma exaltação do poder de Deus, e nós vamos entender nos próximos versículos de que poder é este que Paulo está falando, e obviamente está em linha com tudo que ele já tratou até aqui. Né? Então, para que se contemple isso, para que se perceba, primeiro precisa ter espírito de sabedoria e revelação, como vemos nos versículos de 17 em diante, para que se alcance o pleno conhecimento dele. E na manifestação do pleno conhecimento dele, da obra que ele fez, a iluminação dos olhos, se observa, se vê a riqueza, não é? No verso 18, a fim de que conheçam a esperança para a qual fomos chamados, nele e por ele, não é? A riqueza da gloriosa herança que nós recebemos dele, não é? E a incomparável grandeza do seu poder, a força do poder de Deus que é incomparável. E aí, na sequência, os versículos seguintes, ele vai exatamente descompactar o que seria essa grandeza do seu poder, que força é essa de que fala, não é, o apóstolo Paulo, e que Deus aplica no Senhor Jesus e aplicou também em mim e em você. Este poder, se você está em Cristo, é um poder que já se manifestou na sua vida. É dessa grandeza, deste poder que é incomparável, não existe força, não é comparável, que diz aqui o apóstolo Paulo. Então, nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, nós vamos retomar aqui do verso 18, para que a gente compreenda esses 3 elementos pelos quais aqui o apóstolo Paulo ora, essa é a oração que faz aqui o apóstolo Paulo, para que a gente também tenha, não é, manifestados na nossa vida, na vida daqueles que pertencem a Deus, nas palavras aqui no verso 14,
daqueles, não é, que creem, como diz também no versículo 20, não é, que é este poder, a grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Conosco quem? De quem Paulo está falando? De que conjunto de pessoas Paulo está falando? Dos crentes, os que cremos, não é? E assim, na semana que vem, a gente segue adiante. Amém, meus irmãos? Eu acabei de ver que tem uma mensagem aqui da Célia. Pastor Rodrigo, a interpretação desse estar predestinado não diverge com o livre-arbítrio? Só para eu entender. Se Paulo se negasse a atender o chamado, o Senhor o castigaria? Eis aí a grande questão, não é? Como diz o próprio apóstolo Paulo, nas palavras dele, lá em Romanos, né? Agindo Deus, quem o impedirá? Quem resistirá ao mover do Senhor? Não é? São palavras da Bíblia. Então, a questão aqui não é a capacidade que Paulo tinha, não é, de ir contra ao mover de Deus, mas a questão aqui é exatamente a direção que Deus deu para a vida dele e que não partiu dele, mas partiu do Senhor. Tanto que, a partir dali, há uma mudança que é expressiva na vida do apóstolo Paulo, não é? Ele mesmo se descreve como sendo um fariseu, e não é qualquer fariseu, mas não é? Dentre os fariseus, na íntegra do que seria a compreensão de fariseu, ele era um dos principais, perseguidor da igreja, com palavras dele mesmo, não é? E a partir disso há uma mudança, uma conversão de caminhos, não é? E essa conversão de caminhos é exatamente o que fala o apóstolo Paulo. Não se trata da sua própria vontade, mas da vontade de Deus. E nisto, não é? Não diverge com o livre-arbítrio, exatamente por quê? Porque a sequência do texto nós vamos compreender isso um pouco melhor, mas por isso que eu fiz aquela pontuação rápida para que a gente pudesse compreender. Livre-arbítrio é entendido por muitos como a questão das escolhas. E não é escolha, porque escolha a gente tem. Escolha a gente tem. Não é? Não se trata disso. Não se trata de escolha. Mas se trata de uma capacidade. Que capacidade que é essa? De ir contra a sua própria natureza. É ir contra algo que você é hoje. Por exemplo, Adão. Adão, no que se refere de fato livre-arbítrio, ele sim tinha essa capacidade, tanto que o fez. Deus não o fez pecador. Deus não o criou de uma maneira má. Deus não o fez assim. Em algum momento, ele sim, não é? Seguiu um caminho, ou seja, ele foi contra a sua natureza e buscou, na desobediência, um caminho diferente. Ele sim. A partir de Adão, a Bíblia diz que alguma coisa mudou na vida, não é, do ser humano. A partir de Adão, a gente conhece aquilo que é a queda, o episódio da queda, ou lapso, como também é chamado. Filha, não mexe aí, não mexe aí, chama a mamãe. A partir desse momento, não é, houve a queda. O resultado da queda é exatamente essa contaminação do ser humano por completo. O seu pensamento é contaminado, as suas vontades são contaminadas, as suas inclinações são contaminadas, as suas motivações são inclinadas. Isso a gente vê nas crianças. Você vê um nenenzinho aí, mal começou a andar, daqui a pouco vai lá e dá um chute na canela do outro. Ou seja, há uma tendência que é natural da carne. E essa tendência, ela não muda sozinha. Não muda sozinha. Não muda. Há algo que acontece. E a partir desse acontecimento, se torna, não é, livre. E livre para quê? Exatamente para não pecar. Porque antes não era livre. É por isso que a Bíblia diz que nós somos livres agora em Cristo. Porque antes eu era escravo do pecado. Eu não tinha condições de seguir um caminho diferente. Mas a partir de Cristo, eu tive uma libertação. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, há uma liberdade agora. Uma liberdade para quê? Para que eu escolha um caminho que não é o caminho do pecado. Agora, eu não estou indo contra a minha natureza, porque houve uma ruptura, Colossenses capítulo 2. É isso que agora no Novo Testamento, a palavra chama, não é da circuncisão. A circuncisão antes era feita de maneira na carne, era cortado um pedacinho da carne mesmo. Agora, a partir de Cristo, a circuncisão não é mais física, ela é espiritual. É como se cortasse o vínculo que tinha e que nos prendia a essa natureza. Capítulo 2 de Colossenses vai falar sobre isso, não é? Há esse corte, e a partir do momento desse corte, se tem liberdade. Liberdade para dizer não ao pecado. E aí começa o nosso processo de santidade, de olhar para isso, não é? E buscar em Deus, ir segundo a palavra, andar no Espírito, como diz o apóstolo Paulo, e com base nisso, a gente não anda satisfazendo as vontades da carne. Mas quando eu não ando, não é, em espírito, o que eu faço? Qual que é a minha inclinação? Mesmo todos nós que estamos, não é, na maior parte do tempo envolvidos com as coisas da igreja, você não comete as suas falhas aí, não é, ao longo dos dias, como todos o fazem? Então, o que está acontecendo ali? É essa questão agora do processo de santificação. Mas se levantar contra a natureza antes de Cristo, a Bíblia diz que ninguém tem essa capacidade. Porque senão, o texto que fala que Deus olhou a terra e não viu um justo sequer, o que ela quer dizer com isso? Ninguém que poderia fazer exatamente esse percurso, esse movimento, não é? Então tem uma dependência. E nisso se concentra a questão do que hoje é chamado de livre-arbítrio, e não de decisões. E aí, quando nós conhecemos a verdade do Evangelho, pela graça de Deus, ou seja, os olhos são abertos, são iluminados, Deus nos permite ver, é como se a gente estivesse num lugar totalmente escuro. E Deus, finalmente, pela sua graça, ele acende a luz, fala, observa aí onde você está, observa a obra que eu realizei por você. Quando aquele que é capaz de enxergar, que não é cego, como disse Jesus, mas é capaz de enxergar, ele enxerga o que Deus fez por ele, aí vem as nossas escolhas. Aí é irresistível, porque a obra de Deus ela é maravilhosa. Então, você, obviamente, escolhe por Cristo. Então, são coisas apartadas, por isso que gera confusão, não é? Não se trata de ir contra Deus, porque o mover de Deus, como disse o próprio apóstolo Paulo, eu não sou apóstolo por minha própria vontade, é da parte de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quer levantar uma pessoa, e quer levantar como obreiro, como pastor, como missionário, seja o propósito que Deus tiver, quantos testemunhos nós conhecemos de gente que você fala, é impossível que um sujeito desse, não é? Ora, agindo Deus, quem impede? Deus vai lá e restaura, Deus escolhe exatamente aqueles que não são para confundir os que são, diz a palavra, e ele segue com a sua obra. Então, nisso reside o conceito de eleição, não é? Que trata aqui o apóstolo Paulo, e que basicamente consiste na separação daqueles a quem ele chama, não é de seu povo, aquele que ele chama que pertence a ele, né? É nisso que reside aqui a questão.